Vamos agora apresentar cada um dos debatedores. O primeiro, nosso pastor e professor Arthur Eduardo. Ele é aqui o fundador do IALT, nessa escola. Ele é graduado em Teologia e em Filosofia. Ele tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Teologia Bíblica, Psicopedagogia Institucional e Gestão de EAD. Também é mestre em Filosofia pela UFPE e é doutorando em Filosofia também pela UFPE. Nosso outro debatedor, o pastor e professor Humberto Gomes. Teve sua primeira formação no Conservatório de Música, bacharel em Teologia pelo ESPN, Letras pela UFPE, licenciatura e bacharelado em Filosofia pela UFPE, pós-graduado em Psicopedagogia, mestre em Arte da Exegese no Antigo Testamento e ainda, já que está com tempo livre, cursando Psicologia, né? E o nosso terceiro debatedor, pastor e professor Jonas Silva, bacharel em Teologia pelo STPN e o MESP, pós-graduado em Teologia pelo SPN, também em Docência em Filosofia pelo ISAF, mestre em Ciência da Religião pela Unicap e doutorando em Ciência da Religião também pela Unicap. Todos são pastores, professores, e estão aqui então para enriquecer o nosso conhecimento. Ok, então vamos começar com as considerações iniciais. Então, vamos dar aqui preferência aos cabelos brancos do nosso professor Humberto. Então, ele tem 7 minutos para fazer as suas considerações. O professor Humberto, então, vai defender o calvinismo. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é uma alegria, até grande, de estar no meio de vocês, participando desse evento, e que eu estou grato a Deus pela amizade mais sólida, começada com o nosso irmão Arthur. Mas eu tinha algumas ressalvas a fazer. Em primeiro lugar, eu passei mais ou menos 40 anos ensinando no Seminário Presbiteriano do Norte e nunca participei de um debate. Então, a primeira ressalva é essa: eu nunca participei de um debate. Então, me perguntavam sempre por quê, e eu, com uma questão de autoconhecimento, dizia sempre: bom, algumas pessoas entram no debate para defender o seu ponto de vista e ganhar o debate. Eu só posso entrar no debate para perder. Primeiro porque eu não me considero um grande representante do pensamento calvinista. Fui professor durante muitos anos no seminário, mas minha área de atuação sempre foi o Antigo Testamento, a exegese do Antigo Testamento, a cultura semítica. Mas como eu sou presbiteriano, tenho um conhecimento básico do que seja o calvinismo. Mas por a questão de autoconhecimento, eu dizia, bom, eu penso devagar. Quando eu for pensar numa resposta, será quando eu estiver voltando para casa dizendo, eu devia ter dito. Então, uma situação dessa realmente é para perder qualquer debate. Por que aceitei? Por consideração e amizade ao nosso irmão Arthur, quando ele disse que não seria um debate mesmo, mas seria um diálogo entre os irmãos. E a questão do diálogo me interessa muito. O diálogo interreligioso, interdenominacional, me interessa bastante, porque ninguém é dono da verdade absoluta, não é? Então a gente se depara com algumas dificuldades nessa colocação de dono da verdade. Primeiro é que nós temos o empecilho da linguagem. O filósofo Heidegger, ele dizia, a linguagem é a morada do ser. A linguagem é a morada do ser. E mais, ele dizia, o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Então, eu não li todas as coisas sobre o calvinismo, nem conheço todas as obras sobre Calvino, mas um conhecimento básico nós temos. Por exemplo, a expressão calvinismo foi, aparentemente, porque não há muita certeza, usada pela primeira vez
em 1532, numa carta de um pastor luterano chamado Joaquim Westphal, em Hamburgo. É também conhecido por vários nomes. Fala-se em calvinismo, mas é a mesma coisa de fé reformada, confissão reformada, teologia reformada, se caracterizando como um movimento protestante, como ideologia sociocultural, com raízes na reforma protestante. Foi iniciada por João Calvino, em Genebra, uma pessoa que foi preparada para ser padre, por obediência ao pai. Nasceu numa cidade chamada Noyon, mas o pai tinha uma certa amizade e aproximação com o clero e achava que o meio clerical, o meio eclesiástico, era uma boa profissão para o filho assegurar a sua subsistência. Então fez o filho fazer teologia. E depois, com os atritos que houve na própria liderança da Igreja Católica com o pai de Lutero, ou de Calvino, ele fez com que o filho mudasse de curso, ao invés de teologia, fosse estudar direito. E ele, por obediência, foi estudar direito. Mas com 12 anos ele já tinha tonsura na cabeça, aquela tonsura católica, e já era capelão, com 12 anos, embora não fizesse nada. Tinha um padre que fazia o trabalho por ele e ele ganhava, que era comum na época, ganhava uns cereais anuais para ter o título de capelão. Então a vida dele foi muito conturbada, muitas mudanças, e foi um humanista. Eu sou um humanista cristão. Não sei desvalorizar o homem, porque a grandeza do intelecto que Deus deu ao homem e todas as inteligências que Ele deu ao homem fez com que nós chegássemos à Lua e mandássemos satélites e conhecêssemos as sinapses das células no cérebro. Então há muita coisa que no homem é admirável. Mas João Calvino é um pouco rejeitado em alguns meios por ser humanista. Ele era humanista, eu desconfiava disso. Quando eu comecei a ler as Institutas, eu comecei também a anotar as notas de rodapé, e nas notas de rodapé ele citava muitos autores romanos e gregos, historiadores, filósofos e teatrólogos, citava muita gente do meio erudito do humanismo. Então eu desconfiava que ele era um humanista, mas um rapaz publicou um livro chamado... Ele é professor lá do Mackenzie e publicou um livro chamado Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Então, esse rapaz confirmou o que eu já pensava há algum tempo, que Calvino é humanista. Então, ele tem um capítulo aqui, que diz assim: um humanista adere ao protestantismo. Um humanista adere ao protestantismo. E na realidade, Calvino continuou sendo conhecedor de muitas áreas do conhecimento e da literatura, mas ele começou a escrever alguns materiais, o catecismo, lá em Genebra, e o seu pensamento começou a ser conhecido. Então, ele passou até o restante da sua vida, em 1564, ele morreu, mas deixou uma obra vasta e uma obra-prima, chamada As Institutas do Cristianismo. Ele foi uma espécie de sistematizador da doutrina da Reforma, porque quando Lutero pregou aquelas 95 teses em Wittenberg, a doutrina começou a se espalhar e começaram a aparecer pessoas, outras, também simpatizantes da Reforma, mas começaram a divergir um pouco de Lutero. Então, apareceram os anabatistas e outros grupos, e então a doutrina era muito solta, e Calvino conseguiu sistematizar, como fez o Aristóteles com a filosofia. Ele sistematizou e deu uma forma àquela doutrina. Isso aí começou a se espalhar pelo mundo, e esse mesmo nome o pensamento calvinista começou a ser denominado de outras formas em outros lugares.
Por exemplo, na França, eram conhecidos os calvinistas como huguenotes. Na Escócia, como presbiterianos. Na Inglaterra, como puritanos. E na Holanda, como protestantes. E aconteceu que houve muitos continuadores do pensamento de Calvino. Zwinglio, embora tenha diferido na questão da Santa Ceia. Martin Bucer foi um continuador. Heinrich Bullinger também foi um continuador. E, por incrível que pareça, nomes como Charles Spurgeon, era calvinista, Jonathan Edwards, calvinista, Gordon Clark, Karl Barth, também na linha calvinista da herança da reforma, Abraham Kuyper, que fez uma revolução em termos de conhecimentos em todas as áreas na Holanda, e foi o primeiro-ministro da Holanda de 1901 a 1905. Ele passou 4 anos como primeiro-ministro da Holanda. E então, era também da linha e da herança reformada. E como esse mais recente Hermann Doyeverte, que escreveu O Crepúsculo do Pensamento, também um grande herdeiro da herança de Calvino. Em 1618 a 1619, mais ou menos, o Sínodo de Dort, 54 anos depois de Calvino, elaborou os 5 pontos do calvinismo: a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E o calvinismo também tem dá um fundamento para o capitalismo, e tem livros escritos sobre isso, por causa dos 2 princípios que eram princípios morais que eram rígidos, como, por exemplo, o trabalho árduo, como o pastor Arthur está fazendo, é calvinista ele. Porque o trabalho árduo é uma característica do pensamento calvinista, e a contenção de lucros. Então dá uma certa base para o capitalismo. Então, em formas gerais, era isso que eu queria dizer a vocês inicialmente. E que Deus me proteja. Nesse momento, então, o pastor e professor Jonas Silva, com suas considerações iniciais, ele vai defender o arminianismo. Boa tarde, graça e paz. Bom, eu queria, como crente, né, bom crente, graça e paz, paz do Senhor. Bom, eu queria, inicialmente, né, falar um pouco da alegria de estar aqui nessa tarde. Assim como o pastor Humberto, o professor Humberto falou bem, não é, eu não sou afeto a debates. Não é? Muito embora aceitei o convite desse debate, porque entendi, né, a seriedade do pastor Arthur, dessa instituição, e que a ideia realmente é construir um conhecimento durante essa tarde. Muitas vezes, talvez, quando a gente pensa num debate, a gente diz, vai vir aqui sangue, suor e lágrimas, né? Mas, na verdade, nós estamos aqui para construir um conhecimento, cada um mostrar o seu ponto de vista. Não é? Eu entendo que, muito mais do que uma posição teológica, eu defendo aquilo que me dá conforto no meu loco espiritual. Eu abracei o arminianismo como aquele sistema que me dá as melhores respostas e que me faz andar melhor com Deus. Não necessariamente precisa ser o seu ou do outro, mas para mim, eu entendo que ao ler as Escrituras, ao ver a minha condição espiritual, a ver as minhas perguntas e as minhas indagações sobre Deus, o arminianismo me dá boas respostas, não todas, mas boas respostas. Bom, o arminianismo ele surge, né, a partir de Jacob Arminius, né, assim como o calvinismo a partir de Calvino. Ele viveu aí de 1559 a 1609, estudou em Leiden, em Genebra, né, com um professor que foi o sucessor de Calvino, Teodoro Beza, e ele também se tornou professor daquela universidade, indicado pelo próprio sucessor de Calvino. Então a ideia do arminianismo não era romper com a reforma protestante, né? Porque muitas vezes
quando a gente pensa em calvinismo, a gente acha que Calvino era, e arminianismo, a gente acha que ele era um pentecostal, alguém que veio destruir a reforma protestante. Não, ele estava dentro do movimento da reforma, dentro da igreja reformada holandesa, mas, no entanto, ele quis e compreendeu que era interessante observar, de certa forma, algumas questões diferenciadas. No entanto, não é, ele em nenhum momento ele estava querendo romper com esse movimento da reforma, mas queria dar uma nova visão acerca da soteriologia. Então, não existe, vamos dizer assim, uma sistematização do arminianismo a partir do próprio Jacob Armínio. Na verdade, o arminianismo que nós conhecemos, ele é muito mais sistematizado pelos seus seguidores, né, dentre os quais o principal é Simon Episcópio, né, que ele, após a morte de Armínios, em 1609, ele assume a direção do movimento, né, mas Armínio ele começa a sistematizar mais essa questão soteriológica a partir de debates acerca do calvinismo vigente ali no seu contexto, né? Em especial, né, ele vai ter uma disputa muito ferrenha com Francisco Gumaros, né, que era também professor na mesma universidade, e aí dentro desse debate ele começa a colocar algumas questões de forma diferenciadas, né? Ele escreve, né, e aí surge alguma sistematização do arminianismo. É uma carta que ele escreve a partir desse debate ao concílio da Igreja Reformada Holandesa, que ele começa a pontuar, né, algumas questões sobre essa visão soteriológica que ele tinha e que ele defendia, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, a partir desse debate, né, começa a sair uma sistematização e aí começa a entrar em voga esse debate, essa questão, até que ponto, né, o arminianismo e o calvinismo, né, deveriam, de certa forma, estabelecer esse entendimento sobre a soteriologia, né? Então, após a morte de Jacob Arminius, o movimento, como eu tinha dito, ele continua, né? E aí o grupo que toma a frente do movimento, ele escreve um documento, né, que nós chamamos que, né, que é os artigos do arminianismo. São 5 artigos, eu não vou lê-los todos aqui porque são extensos, mas ele vai dar exatamente uma visão diferente daquilo que o calvinismo dava sobre a questão soteriológica. Então, os cinco artigos, né, ele vai acreditar na depravação total. Ele defendia a depravação total do homem, assim como o calvinismo. Ele defendia que o homem, após a queda, ele não tinha mais condição de se salvar. De certa forma, Jacob Arminius ele tinha uma visão negativa da antropologia. Ele entendia que o homem, realmente, após a queda dos nossos pais, ele não teria condição nenhuma de se salvar, estava com seu arbítrio, de certa maneira, prejudicado, né? A depravação total, né, atingiu todas as áreas desse homem, e especialmente a possibilidade dele se voltar para Deus. Então, assim como o calvinismo, Jacob Arminius defendia também a depravação total. Ele defendia a expiação ilimitada, né, enquanto o calvinismo ele defendia que o sangue a morte de Cristo, ela foi, né, direcionada só para um grupo, para os eleitos. O arminianismo ele defendia que o sacrifício de Jesus ele estava, né, atingiu toda a humanidade, era para todo homem, né, para todas as pessoas e para cada pessoa. Então, Jacob Arminius defendia a ideia da expiação ilimitada com base em alguns versículos bíblicos, que era, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, todos nós sabemos. Quando Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Então, na Bíblia aponta para essa questão. Então, Jacob Arminius e os remonstrantes, né, que é o documento que é endereçado à igreja holandesa, defendia a graça irresistível, né, entendia que o homem caído, ele não poderia ser salvo sozinho, né, bem diferente, porque
durante muito tempo, a gente sempre escutou que os arminianistas eram pelagianos, né? Isso é um rótulo aí que foi impregnado, né, no arminianismo, mas quando você olha a obra de Armínio, você entende, e os documentos da remonstrância, você vai entender que esse rótulo não cai bem, porque Armínio ele pensava totalmente diferente dos pelagianos. Então, muito embora, né, o homem caiu em pecado, não conseguia se salvar, ele só poderia ser salvo pela graça de Deus. E aí Armínio, e os arminianos, eles colocam um novo elemento nesse processo soteriológico, que é chamada a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Ela diz, né, que a obra de Cristo, ela alcança as pessoas, né, de maneira que o habilita a responder positivamente ou negativamente ao chamado do Evangelho. Então, foi a forma de que Armínio, olhando o homem depravado, entendeu que Deus salvaria esse homem. Então, e ele vai basear na Bíblia, né, pela graça sois salvos, a ideia de que o homem caído ele não pode se salvar, então teria que ter uma ação sobrenatural. Então, ele chega na graça preveniente essa compreensão. A eleição condicional, né, a eleição é baseada na presciência de Deus. Deus conhece previamente aqueles que vão se salvar, aqueles que vão responder positivamente ao chamado do Evangelho, mas de forma livre. Então, o arminianismo defende que o homem, ele responde, muito embora Deus saiba, né, de antemão quem vai se salvar, mas ele responde livremente. Deus não impõe a salvação para quem não quer e para quem não pode. Ele habilita e coopera para que o homem seja salvo. E, por fim, a segurança em Cristo. Esse é um tema polêmico dentro do arminianismo, né? Por quê? Porque aí nós temos algumas posições. O arminianismo clássico, né, ele vai, a partir da remonstrância dos líderes que seguiram após Armínio, eles vão defender que o crente ele tem uma segurança em Cristo, mas ainda assim ele pode apostatar da fé. Já movimentos arminianos, ainda considerados arminianos posteriores, acreditam que não, que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? De certa maneira, eu acredito nessa segunda posição. Né? Vou logo firmar ponto aqui. Por quê? Porque a salvação, ela é algo que se concretiza no tempo presente e na eternidade. Então, aquele que não persevera, eu não entendo como salvo. Ele esteve na igreja, ele frequentou a igreja, ele participou das coisas da igreja, mas não era um eleito segundo a presciência de Deus. Se Deus elege segundo a sua presciência, como alguém seria eleito se